Processo seletivo na GUP, como é que funciona? Então, eu vou explicar para vocês aqui o passo a passo. Primeiro ponto, a empresa, ela define as etapas. Tá? Ela vai definir quais são as etapas do processo seletivo. Quando eu falo empresa, significa recrutador, gestor, talvez o CEO da empresa, enfim, os diretores da empresa, os líderes, junto com o recrutador. A empresa vai definir quais são as etapas aí do processo seletivo. Então, aquele medo que as pessoas têm também, né? Pô, a GUP tem muitas etapas, tal ATS tem muitas etapas. Quem define isso são os recrutadores e gestores, tá? É a empresa que define a quantidade de etapas, quais etapas vão ter, se vai ter teste, se não vai, qual teste que vai ser, por que vai ter esse teste, o tempo de demora. Tudo isso, quem define é a empresa. Não é a GUP, é a empresa. Então, no caso, o Boticário seria o Boticário que ia definir ali o recrutador do Boticário, e eu tô falando do Boticário, né? Enfim, fala em outras empresas aí que usam a GUP. O recrutador do Boticário e o gestor do Boticário vão definir ali quais vão ser as etapas daquele processo seletivo. Depois disso, que eles definem as etapas, a empresa define ali como que vai ser a descrição da vaga, tá? E aí essa descrição da vaga pode também ser feito pelo recrutador, pelo gestor, e aí às vezes é só o recrutador que faz, enfim, tá? Pronto, vou usar o exemplo do Itaú. Então foi lá o recrutador do Itaú com o gestor do Itaú foram discutindo como que seria a descrição da vaga. Então também o que está escrito ali na GUP ou qualquer outro ATS não foi o ATS que escreveu. Não é a GUP que escreveu aquilo ali. Foi o recrutador e gestor. Tá? Mas vamos lá. Continuando aqui, então. A empresa faz a descrição da vaga. Eles que definem ali qual vai ser o texto. Depois que a descrição da vaga é feita e construída, aí entra o processo do algoritmo da GUP. Né? Eles abrem a vaga lá para poder receber currículo, para poder receber inscrição. Quem define o prazo de quanto tempo vai ficar aberto também é a empresa, também são os recrutadores, gestores, eles que definem qual prazo que vai ficar aberto, ou se vai ter um limite de candidaturas. Quem define isso também é a empresa, não é o ATS, tá? Não é a GUP. E aí, depois que eles abrem a vaga e começam a receber currículos, aí entra o algoritmo da GUP, que é a Gaia, se não me engano, o nome que eles usam lá. Aí entra o algoritmo da GUP para pegar esses currículos que se inscreveram e, independente, presta atenção que esse ponto é importante, tá? Independente de quando foi que você se inscreveu. Rick, a vaga abriu há 7 dias atrás, eu me inscrevi agora. Independente de quando você se inscreveu, o que o algoritmo ali vai estar fazendo vai ser estar ordenando os currículos. Qual a vantagem disso? Antigamente, quando não tinha essa inteligência artificial que ficava ordenando os currículos, os recrutadores eles ficavam presos a olhar ali só os primeiros inscritos, ou olhar só os últimos inscritos, ou então olhava em ordem alfabética. Então, o que o algoritmo faz dessas plataformas? Fica o tempo inteiro ordenando os currículos. Então, se você sabe que o seu cadastro da GUP não está bom, você tem que melhorar para você ter a chance de ser ordenado. Tanto é que tem uma entrevista da Shirley, não sei quem já assistiu a entrevista da Shirley, mas é uma história que me marcou muito, que ela fala assim, pô, o Rick falou que era para mudar lá, pegar o meu currículo que eu aprendi no PRH e botar lá na GUP para a gente poder ver, e aí coloquei sem acreditar que funcionaria. Ela conta isso na entrevista dela aqui, ó, dedicado especialista 7, vale a pena vocês assistirem quem ainda não assistiu a entrevista completa dela. Ela já tinha se candidatado para uma vaga, essa mesma vaga da GUP antes, só que como ela alterou o currículo dela, com base no que a gente ensina, aí o algoritmo já estava trabalhando. O algoritmo, que o currículo dela estava aqui embaixo, subiu o currículo dela para cima, uma recrutadora olhou, viu que o currículo dela não estava só cuspindo palavras-chave, viu que o currículo dela não estava só cuspindo responsabilidades, estava trazendo histórias com palavras-chave, e aí chamou ela para a vaga. E ela conseguiu o emprego dela aí na GUP. Então, qual o grande ponto? Isso é uma vantagem de que o tempo todo isso aqui vai estar sendo ordenado. Tá? A Thay, que é dedicada especialista, que entrou na minha última turma de maio, hoje já está empregada, que uma das dicas que ela fala dentro lá da entrevista é, pô,
Tem uma coisa que eu percebi que foi muito bom para mim também, foi ficar todo dia me candidatando. O cadastro já estava pronto, todo dia eu me candidatava para as vagas novas. Então, isso é uma coisa que vocês podem ver também. Todo dia eu tento se inscrever. O cadastro já está pronto? Ótimo. Não tem trabalho depois para poder se inscrever. Sua casa já está arrumada, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Se inscrever, opa. Agora, arruma essa casa, porque aí você vai ter a chance de a GUP subir o seu currículo e vocês serem escolhidos. É garantia que uma vaga que você se inscreveu lá no passado vão te chamar? Não. Por que isso não é uma garantia? Porque os recrutadores, eles já podem ter começado o processo de entrevistas. Se eles começaram o processo de entrevistas, dificilmente eles vão voltar lá para a etapa de triagem para ficar sempre entrevistando pessoas novas. Por exemplo, eu sabia que para fechar uma vaga de desenvolvedor, ali, sênior que eu tinha que fazer, eu tinha que entrevistar mais ou menos 20 candidatos. Então, quando eu batia meus 20 candidatos de entrevistas, eu não ficava mais olhando as pessoas que se inscreviam. Eu, com a boa fé, eu parava de publicar a vaga, mas eu sei que tem recrutador que não para de publicar a vaga. Então, acaba que fica sempre recebendo currículo. Mas eu parava de publicar, porque eu imaginava que daqueles 20, alguma pessoa no final ia chegar numa etapa do processo, né? Ia passar pelo case técnico, ia passar pela entrevista com o gestor, e eu ia conseguir ser aprovado. Mas depois que eu bati esses 20 candidatos que eu sabia que eu precisava entrevistar como recrutador para poder fechar uma vaga, eu não voltava o tempo todo para ver a triagem. E é o que acontece no processo também, nos bastidores do recrutamento. Então, vocês têm que entender, essa questão de bastidores de recrutamento é importante que vocês entendam como funciona, para saber o que vocês podem estar fazendo para mexer os pauzinhos aí nesses bastidores do recrutamento, tá? E aí, esse processo, né, de ordenação de currículo, depois que o currículo é ordenado, quem escolhe quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado não é o algoritmo. Quem escolhe quem vai ser aprovado e quem vai ser reprovado, na verdade, é o recrutador, o gestor, enfim, é a empresa que define isso. Então, é mentira se vocês ouvirem aí. A Greenhouse me reprovou, o InHire me reprovou, a GUP me reprovou. Não foi o ATS, não foi a ferramenta que reprovou. Quem reprovou foi o recrutador, o gestor, que botou algum critério lá e você não passou, tá? Então, esse é o ponto. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Deu para entender aqui, eu sei que eu me estendi, mas deu para entender um pouquinho como é que funciona esse processo seletivo aí da GUP e qualquer outro ATS?